A proteção de Deus sobre sua casa, Pastor Antônio Júnior. Você já parou para pensar como seria bom viver em um lugar onde não faltasse paz, segurança e proteção? Onde os problemas do dia a dia não abalassem tanto a sua família? Muitas pessoas buscam isso de várias formas, colocam grades nas janelas, contratam trancas eletrônicas, instalam câmeras ou até mesmo fazem seguranças particulares. Mas mesmo com tudo isso ainda sentem medo, ansiedade ou a sensação de que algo ruim pode acontecer. O pastor Antônio Júnior ensina que existe uma proteção muito mais poderosa do que qualquer sistema de segurança que o dinheiro pode comprar. A proteção de Deus não é algo que se vê com os olhos, mas que faz toda a diferença na vida de quem acredita. Quando Deus protege uma casa, Ele não só cuida das paredes e do telhado, mas também das pessoas que moram ali, dos pais, dos filhos, dos avós, de todos. Mas como isso funciona na prática? Como saber se Deus está realmente protegendo a sua casa? E o que você pode fazer para receber essa proteção? Vamos entender isso de forma simples, com exemplos do dia a dia, para que você possa aplicar na sua vida e na sua família. O que significa a proteção de Deus sobre sua casa? Imagine que você tem um guardião invisível que nunca dorme, nunca se cansa e está sempre de olho em tudo o que acontece na sua casa. Esse guardião não é um homem, não é uma tecnologia, mas é Deus. Quando falamos que Deus protege uma casa, queremos dizer que Ele cuida das pessoas que moram ali. Não é só sobre não deixar ladrões entrarem, mas também sobre dar saúde, paz e união entre a família. Ele evita males que poderiam acontecer. Às vezes coisas ruins quase acontecem, mas, de repente, algo muda e o problema não chega até você. Isso pode ser a mão de Deus agindo. Ele dá força para enfrentar os problemas. Nem sempre Deus tira todos os problemas, mas Ele dá coragem e sabedoria para passar por eles sem se destruir. Exemplo prático. Pense em uma mãe que sai para trabalhar e deixa os filhos em casa. Ela pode trancar a porta, ligar o alarme, pedir para um vizinho ficar de olho, mas ainda assim fica preocupada. Agora, imagine essa mesma mãe orando antes de sair. Senhor, protege meus filhos enquanto eu não estou aqui. Ela sai com mais paz, porque sabe que Deus está cuidando deles de um jeito que ela não consegue. Isso não quer dizer que ela vai deixar de trancar a porta. A fé não anula a responsabilidade, mas ela confia que além de tudo que ela faz, Deus está agindo também. 2. Como saber se Deus está protegendo a sua casa? Muitas pessoas perguntam: como eu sei que Deus está me protegendo se eu não vejo Ele? A resposta é simples: você sabe pelos resultados. Assim como você não vê o vento, mas vê as folhas se mexendo, você não vê Deus, mas vê as bênçãos e as proteções na sua vida. Aqui estão alguns sinais de que Deus está protegendo a sua casa. Há coisas ruins que quase aconteceram, mas não aconteceram. Você já passou por alguma situação em que por pouco, algo muito ruim não aconteceu? Por exemplo, você estava dirigindo e de repente um carro desgovernado quase bateu no seu, mas conseguiu frear a tempo. Seu filho estava brincando e quase caiu de um lugar alto, mas alguém segurou ele na hora. Você ficou doente, mas se recuperou mais rápido do que os médicos esperavam. Isso não é sorte. É Deus agindo para proteger você e sua família. Exemplo. Um homem contou que certa vez estava saindo de casa quando sentiu um "não vai hoje" no coração. Ele voltou e alguns minutos depois, ouviu uma explosão. Um poste de luz tinha caído bem no lugar onde ele estaria passando. Ele não viu Deus, mas viu a proteção dele. Dê paz no meio das dificuldades. Mesmo quando os problemas vêm, e eles vêm para todo mundo, você consegue ter uma paz que não faz sentido. Por exemplo, você está sem dinheiro, mas, de algum jeito, as contas são pagas. Alguém na família adoece, mas você não entra em desespero, porque sente que Deus está no controle. Você briga com seu cônjuge, mas, no final, conseguem se reconciliar e ficar ainda mais unidos. Essa paz é um sinal de que Deus está agindo, mesmo que você não veja. C. Portas que se abrem quando tudo parece fechado. Às vezes você está em uma situação sem saída, e do nada aparece uma solução. Por exemplo, você precisa de um emprego, e sem esperar, alguém liga oferecendo uma vaga. Seu filho precisa de uma escola boa, mas não tem vaga, então no último dia aparece uma oportunidade. Você está endividado e de repente recebe um dinheiro que não esperava. Isso não é coincidência. É Deus abençoando e protegendo sua casa. 3. O que você pode fazer para receber essa proteção? Deus ama todas as pessoas e quer proteger todas as casas, mas Ele também espera que façamos a nossa parte. Não adianta só pedir proteção e não fazer nada. Assim como você não pode esperar que sua casa fique limpa se você não varrer, você não pode esperar que Deus proteja sua casa se você não fizer a sua parte.
Aqui estão 5 coisas simples que você pode fazer para receber a proteção de Deus sobre a sua casa. 1. Ore todos os dias pela sua família. Orar é conversar com Deus. Não precisa ser um discurso bonito ou longo, basta ser sincero. Você pode orar assim: Senhor, eu te peço, protege a minha casa. Protege meu marido, mulher, meus filhos, meus pais. Livra-nos de todo mal, de doenças, de acidentes, de brigas e de tudo que pode nos fazer mal. Em nome de Jesus, amém. Dica prática: ore ao acordar e ao deitar. Ore antes de sair de casa. Ore quando sentir medo ou ansiedade. Exemplo: uma família tinha o hábito de orar juntas antes de dormir. Certo dia, o pai sonhou que a casa deles seria assaltada. Ele contou para a esposa, e eles oraram pedindo proteção. Naquela mesma noite, ladrões tentaram invadir a casa, mas por algum motivo desistiram e foram embora. Eles acreditavam que foi a oração que os protegeu. 2. Leia a Bíblia em família. A Bíblia é como um manual de instruções para a vida. Quando você lê, você aprende como Deus quer que você viva e como Ele age para proteger quem o obedece. Não precisa ler capítulos inteiros. Pode ser só um versículo por dia. Por exemplo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Dica prática: coloque um versículo na geladeira ou na parede do quarto. Leia com as crianças antes de elas irem para a escola. Converse sobre o que leram. O que esse versículo quer dizer para nós hoje? 3. Viva em obediência a Deus. Deus protege quem o obedece. Não é que Ele não ama quem não o obedece, mas a desobediência abre portas para problemas. Por exemplo, se você mente, rouba ou trapaceia, isso pode trazer consequências ruins para sua família. Se você não perdoa, isso pode gerar brigas e divisões em casa. Se você não cuida da sua saúde, comendo mal, não dormindo, usando drogas, isso afeta toda a família. Exemplos de obediência que trazem proteção. Honrar pai e mãe. Quando os filhos respeitam os pais, Deus promete que as coisas vão bem para eles. Êxodo 20:12. Ser fiel no casamento. Um lar onde não há traição é um lar mais protegido. Ajudar quem precisa. Deus abençoa quem é generoso. Exemplo: um casal estava passando por dificuldades financeiras. Eles decidiram, mesmo com pouco, separar um pouco de dinheiro para ajudar uma família mais pobre. Pouco tempo depois, o marido recebeu uma promoção no trabalho que resolveu todos os seus problemas. Eles acreditam que foi Deus abençoando por causa da obediência. 4. Consagre sua casa a Deus. Consagrar é dizer: esta casa pertence a Deus. Você pode fazer isso através de uma oração simples, ungindo as portas com óleo que representa a presença de Deus, ou até mesmo colocando um símbolo que lembre que Deus é o dono daqueles lugares. Como fazer? 1. Reúna a família em um cômodo da casa. 2. Ore assim: Senhor, esta casa é tua. Nós te entregamos cada canto, cada pessoa que mora aqui. Que o teu Espírito habite aqui. Afasta todo o mal, toda divisão, toda doença. Que esta seja uma casa de paz, de amor e de bênçãos. Em nome de Jesus, amém. 3. Se quiser, passe um pouco de óleo nas portas e janelas, dizendo: esta porta é do Senhor. Nada de ruim entrará aqui. Exemplo: uma mulher contou que depois de consagrar sua casa, as brigas entre ela e o marido diminuíram, e até os vizinhos notaram que o ambiente da casa mudou. 5. Tenha fé e não viva no medo. O medo abre porta para o inimigo, o diabo, agir. Quando você vive com medo, é como se dissesse: Deus não é capaz de me proteger. Mas a Bíblia diz: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Como vencer o medo? Quando sentir medo, ore: Senhor, eu confio em Ti. Tu és maior do que qualquer problema. Lembre-se de vezes em que Deus já te protegeu no passado. Não alimente pensamentos ruins. Por exemplo, se você ouve um barulho à noite e em vez de pensar é um ladrão, pense: Deus está cuidando de mim. Exemplo: um homem tinha muito medo de assalto. Toda vez que ouvia um barulho, já pensava no pior. Um dia, ele decidiu parar de viver assim e começou a declarar: ninguém entrará nesta casa sem a permissão de Deus. Pouco tempo depois, ele parou de ter tanto medo e nada de ruim aconteceu. 4. O que pode afastar a proteção de Deus da sua casa? Assim como um guardião não fica em uma casa onde é maltratado, Deus não força sua proteção onde não é bem-vindo. Algumas atitudes podem afastar a bênção de Deus da sua casa. Veja quais são e como evitar. 1. Brigas e divisões na família. Deus é amor, e onde não há amor, Ele não habita. Brigas constantes, falta de perdão e mágoas guardadas afastam a proteção de Deus.
O que fazer? Peça perdão quando errar. Não durma com raiva de ninguém. Converse em vez de gritar. Exemplo: um casal vivia brigando. Os filhos ficavam tristes, e a casa parecia um campo de batalha. Um dia, eles decidiram buscar ajuda na igreja e aprenderam a se comunicar melhor. Com o tempo, as brigas diminuíram e a paz voltou para casa. 2. Coisas erradas dentro de casa. Algumas coisas que parecem normais podem abrir portas para o mal. Por exemplo, idolatria, ter imagens ou objetos que representam outros deuses como amuletos, estátuas de santos que não são bíblicos, etc. Pornografia e adultério. Isso contamina o ambiente da casa e afasta a presença de Deus. Drogas e álcool em excesso. Isso traz confusão e violência. O que fazer? Jogue fora qualquer coisa que não agrada a Deus. Se alguém na família tem vícios, busque ajuda na igreja ou com pessoas que possam orientar. Exemplo: uma família tinha um quadro de um santo que não era bíblico. Eles não davam importância até que começaram a ter muitos problemas, doenças, brigas, perdas financeiras. Um pastor orientou eles a tirarem aquele quadro de casa. Depois que fizeram isso, as coisas começaram a melhorar. 3. Falta de gratidão. Quando a gente só reclama e não agradece, é como se disséssemos a Deus: o que tu fazes por mim não é suficiente. Isso afasta as bênçãos. O que fazer? Todo dia, agradeça por pelo menos uma coisa. Por exemplo: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela comida, pela saúde, pela minha família. Ensine seus filhos a serem gratos. Exemplo: uma mulher vivia reclamando de tudo, do marido, dos filhos, do trabalho. Um dia, ela ouviu um sermão sobre gratidão e decidiu mudar. Começou a agradecer por coisas pequenas, como o café da manhã, o abraço do filho, o teto sobre a cabeça. Com o tempo, ela notou que sua vida ficou mais leve, e até os problemas pareciam menores. 4. Não buscar a Deus. Deus não força ninguém a segui-lo. Se você não busca a presença dele, não ora, não lê a Bíblia, não vai à igreja, é como se dissesse: não preciso de ti. E se você não precisa dele, ele não vai impor sua proteção. O que fazer? Separe um tempo por dia para estar com Deus, mesmo que seja só 5 minutos. Vá à igreja regularmente. Lá, você fortalece sua fé e recebe ensinos que te ajudam a viver melhor. Exemplo: um homem parou de ir à igreja porque achava que não precisava. Com o tempo, sua vida começou a desandar. Perdeu o emprego, a família se desentendeu, e ele caiu em depressão. Quando voltou a buscar a Deus, tudo começou a melhorar aos poucos. 5. Histórias reais de proteção divina. Às vezes a gente duvida se Deus realmente protege, mas quando ouvimos histórias de outras pessoas, nossa fé aumenta. Aqui vão alguns relatos reais com nomes trocados para preservar a identidade. História 1. A casa que não queimou. Em um incêndio em um bairro, várias casas pegaram fogo. Uma família que sempre orava pela proteção da casa, viu as chamas se aproximando, mas, de repente, o vento mudou de direção, e o fogo não chegou até eles. Os bombeiros disseram que foi um milagre, porque não tinha explicação natural. História 2. O acidente que não aconteceu. Um casal estava voltando de viagem com os filhos quando, de repente, o carro começou a derrapar na estrada molhada. O pai, que estava dirigindo, sentiu uma força segurar o carro, e eles pararam a poucos centímetros de um abismo. Ele disse: não foi minha direção. Foi Deus quem segurou o carro. História 3. A doença que não vingou. Uma criança foi diagnosticada com uma doença grave. Os médicos disseram que as chances eram pequenas. A família orou, jejuou e consagrou a criança a Deus. Depois de alguns exames, descobriu-se que a doença havia sumido sem explicação médica. Essas histórias mostram que Deus age de maneiras que a gente não entende, mas que são reais. 6. O que fazer quando parece que Deus não está protegendo? Às vezes, mesmo fazendo tudo certo, coisas ruins acontecem. Um familiar adoece, perde-se o emprego, vem uma tragédia. Nessas horas, a gente pode pensar: onde está Deus? Por que ele não me protegeu? É importante entender que, Deus não promete uma vida sem problemas, mas promete estar conosco nos problemas. 2. Às vezes, Deus permite que coisas ruins aconteçam para nos ensinar algo ou para nos aproximar dele. 3. O inimigo, o diabo, também age e nem sempre o que acontece de ruim é vontade de Deus. O que fazer nessas horas? Não desista de Deus. Mesmo que esteja difícil, continue orando e buscando a Ele. Peça sabedoria: Senhor, me mostra o que Tu queres que eu aprenda com isso. Confie no tempo de Deus. Às vezes a proteção vem depois, de uma forma que a gente não espera. Exemplo bíblico. Jó era um homem que amava a Deus, mas perdeu tudo: filhos, saúde e riqueza.
Ele não entendeu na hora, mas no final, Deus o abençoou mais do que antes. Você pode ler a história de Jó na Bíblia. Exemplo real: uma mulher perdeu o marido em um acidente. Ela ficou arrasada e questionou Deus. Mas com o tempo, ela viu que Deus a sustentou, cuidou dos seus filhos e lhe deu força para seguir em frente. Hoje, ela ajuda outras mulheres que passam pelo mesmo sofrimento. 7. Resumo final: como ter a proteção de Deus sobre a sua casa. Para terminar, aqui vai um passo. Há passos simples para você colocar em prática e ver a proteção de Deus agindo na sua família. Coloque Deus em primeiro lugar. Não é só ir à igreja aos domingos, mas buscar a Deus todos os dias. Comece o dia com uma oração, mesmo que seja rápida. Senhor, hoje entrego minha casa nas tuas mãos. Leia um versículo da Bíblia, pode ser um por dia, e converse com Deus como se fosse um amigo. Quando Deus é prioridade, Ele cuida do resto. Exemplo: uma família decidiu orar juntas antes das refeições. Parece pouco, mas isso mudou o clima da casa. Os filhos começaram a compartilhar mais, os conflitos diminuíram, e eles sentiram uma paz que não tinham antes. 2. Viva em obediência. Deus não protege só porque a gente pede. Ele protege quando a gente obedece. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ter um coração disposto a fazer o que é certo. Se você sabe que algo está errado, mentir, trair, desonrar os pais, etc., peça perdão e mude. Deus não ignora a desobediência, mas Ele perdoa quando nos arrependemos. Exemplo: um homem tinha o hábito de assistir coisas erradas na internet. Depois que ele parou e pediu perdão a Deus, sentiu uma mudança na sua mente e até nos sonhos. Sua casa ficou mais leve, como se uma nuvem pesada tivesse saído. 3. Proteja a porta de entrada. Muitas coisas ruins entram em casa por causa do que a gente deixa. Programas de TV cheios de violência, músicas com mensagens ruins, brigas constantes, ou até pessoas que só trazem fofoca e divisão. Não é para viver isolado, mas é preciso ter discernimento. Pergunte: isso que estou permitindo em casa traz paz ou bagunça? Se um programa deixa todo mundo irritado, mude de canal. Se uma amizade só traz conflitos, é melhor se afastar. Se as redes sociais estão roubando seu tempo com a família, limite o uso. Exemplo: uma mãe percebeu que depois que os filhos pararam de jogar um certo videogame violento, eles ficaram mais calmos e até melhoraram as notas na escola. 4. Unção do óleo, símbolo de proteção. Na Bíblia, o óleo representa a presença de Deus. Você pode ungir as portas da sua casa, passar um pouco de óleo no batente, enquanto ora: Senhor, esta casa é tua. Protege quem entra e sai. Não é magia, é um ato de fé, como quando colocamos um sinal de que aquela casa pertence a Deus. Exemplo: um casal fazia isso toda semana e mesmo em tempos difíceis, desemprego, doença, eles sentiam que havia uma proteção invisível. Uma vez até evitaram um assalto porque algo os fez sair de casa na hora certa. 5. Não desista de orar pela família. Mesmo que pareça que nada está mudando, continue orando. Às vezes a gente não vê, mas Deus está agindo nos bastidores. Ore pelos seus filhos, mesmo que sejam adultos, pelo seu cônjuge, pelos pais. Peça a Deus que guarde o coração de cada um. Exemplo: uma avó orava todos os dias pelo neto que estava nas drogas. Demorou anos, mas um dia ele procurou ajuda e hoje é um homem transformado. Ela diz: Deus ouviu cada lágrima minha. 6. Seja grato. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas, pela saúde, pelo pão de cada dia, pela família unida. A gratidão abre portas para mais bênçãos. Quando a gente reconhece o que Deus já fez, Ele faz mais. Exemplo: um homem começou a anotar 3 coisas pelas quais era grato todo dia. Com o tempo ele notou que os problemas não sumiram, mas sua forma de vê-los mudou. Sua família também ficou mais unida. Lembre-se, a proteção de Deus não é um escudo contra todos os problemas, mas é a certeza de que no meio das batalhas, Ele está com você. Às vezes a proteção é um aviso que você ouve no coração, uma porta que fecha antes de algo ruim acontecer, ou uma paz que não faz sentido na situação. Deus não promete uma vida sem lutas, mas promete que se você confiar nele, nenhuma luta será maior do que a sua proteção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Comece hoje. Não espere a casa estar perfeita para buscar a Deus. Ele quer estar com você agora, do jeito que as coisas estão. A proteção começa quando a gente dá o primeiro passo.